Assim como a Bíblia Sagrada registra o início de todas as coisas, ela registra também o fim de todas as coisas. Eu já afirmei por diversas vezes que a Bíblia não é um livro de defesa científica, mas ela é um livro da revelação de Deus. E Deus se revela desde o início de todas as coisas até o final daquilo que está ainda para acontecer. E por isso, nós precisamos realmente acreditar que a história da humanidade terá um fim. A história da humanidade terá um fim e os seres humanos viverão a vida eterna ou o sofrimento eterno. A vida eterna ao lado do Senhor e o sofrimento eterno distante de Deus. Esta é uma realidade tão patente quanto o ar que nós respiramos exatamente agora. Nós precisamos crer nisto e viver isto, servir ao Senhor e estar ao seu lado para vivermos a eternidade de gozo, paz, alegria ao lado daquele que é o Deus Todo-Poderoso, Criador do universo e tem o controle de todas as coisas. Meus queridos, chegamos ao final do nosso quarto trimestre de 2023. Durante todo esse trimestre, nós estudamos sobre a prova da vossa fé, vencendo a incredulidade para uma vida bem-sucedida. Foi um trimestre onde nós tivemos a oportunidade de fazer uma avaliação do quanto nós estamos crendo em todas as coisas que o evangelho nos propõe crer. E eu creio que você sai com a sua assim como eu, nós saímos desse trimestre, desse quarto trimestre de 2023, com a fé fortalecida, com a fé fortalecida. A lição que nós vamos estudar é a lição de número 14, do dia 31 de dezembro, que é a virada de ano. E eu quero desejar a todos vocês que estão conosco fielmente aqui na EBD Academia de Pregadores, um 2024 cheio de muitas bênçãos. Que o Senhor realize os sonhos de vocês, que o Senhor cumpra o desejo do coração de vocês e que o nome de Jesus seja glorificado através da vossa vida. Um feliz 2024 para a glória do nome de Jesus. Como eu disse, a nossa lição é de número 14, 31 de dezembro de 2023. O título é Fé para crer no fim da história e na condenação eterna. Haverá um fim. É claro que para muitos esse fim já chegou, não é? E pode ser que chegue para alguns de nós. Eu, até então, estou como esteve o apóstolo Paulo. Nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados. Mas assim como a história da humanidade teve um começo, ela terá também um fim. O interessante é que o fim dela já foi prenunciado pelo Senhor, já foi anunciado por ele, já foi predito por ele. E aí nós estamos a escatologia, que é a doutrina das coisas futuras. Então ninguém vai ser pego de surpresa, não é? Ou pelo menos não deveria ser pego de surpresa. Só será pego de surpresa aqueles que não atentarem para a palavra de Deus e para os seus ensinos. O texto principal da nossa lição de número 14 está em Mateus capítulo 12, versículo 37. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Nós falamos na aula passada sobre isso. Isso é uma predestinação, não é? E a predestinação é bíblica e está sempre ligada a uma escolha. Não é uma predestinação fatalista, é uma predestinação ligada a uma escolha do ser humano. O resumo da lição nos diz o seguinte: Deus é justo e nos recompensa segundo as nossas escolhas. É claro que nós não merecemos, mas a graça de Deus vem sobre nós e nos dá condição de escolher da melhor maneira possível. O texto bíblico da nossa lição está em Apocalipse, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 7, que nos diz o seguinte: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo,
o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do trono de Deus, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. O livro de Apocalipse foi escrito por João, foi uma revelação de Jesus Cristo a João, para consolar a igreja que sofria perseguições. E, diferentemente do que algumas pessoas pensam, que Apocalipse foi escrito para traçar aqueles quadros trágicos, terríveis, horrendos, de de personagens esquisitos. O Apocalipse, ele é um livro de consolo para a igreja que sofria estava sofrendo perseguição. E, sobretudo, o que João está dizendo em Apocalipse é o seguinte: Cristo é o Cristo da igreja é vencedor. E se o Cristo da igreja é vencedor, a igreja de Cristo vence com ele. João está descrevendo as últimas coisas para mostrar a vitória final de Cristo e da sua igreja. Apocalipse capítulo 19, por exemplo, João retrata a vinda de Cristo para guerrear contra os inimigos de Israel, e a igreja do Senhor estará com ele para vencer os inimigos de Deus. Então, Apocalipse é um livro de revelações, mas, sobretudo, um livro de consolo para a nossa vida. Ler o Apocalipse é viver a esperança escatológica. Ler Apocalipse é ser motivado pela esperança escatológica, a fim de nós continuarmos vivendo movidos por essa esperança e sermos cada dia mais do que vencedores. Primeiro ponto da nossa lição, a ideia do fim. Primeiro parágrafo, João e a revelação do futuro. No Apocalipse, diz o nosso escritor, João não faz somente uma revelação do futuro, mas ele apresenta a Jesus Cristo, aquele que derrotou a Satanás e que abençoará os crentes com uma vida de paz e alegria ao seu lado. Ou seja, como acabei de afirmar, o que João está fazendo é mostrar o futuro glorioso da igreja. Porque quando ele mostra o futuro glorioso de Cristo, ele está dizendo: se Cristo venceu, a igreja de Cristo também vencerá, porque ele já venceu por nós. E uma coisa que é muito importante nós percebemos é que o texto bíblico não podia ter registrado do princípio e não ter registrado do fim. Foi o que eu disse no início da nossa aula aqui. Eh, se nós temos Gênesis, se nós temos lá, na Bíblia, no cano sagrado, as revelações de Gênesis, nós temos também as revelações de Apocalipse, não é? Deus motivou Moisés a escrever Gênesis e Deus motivou João a escrever o Apocalipse. Ou seja, do princípio ao fim, Deus é o Senhor da história, ele tem o controle de tudo. A Bíblia mostra o Cristo que veio como cordeiro, que sofreu, morreu pelos nossos pecados, que ressuscitou, que foi assunto ao céu, e foi glorificado, está à direita do Pai, e ele virá para vencer os seus inimigos. E apontando para esse futuro glorioso da igreja, é a jornada que nós estamos trilhando. Segundo ponto, o segundo parágrafo do primeiro ponto, pelos olhos da fé. E aqui o nosso escritor deixa uma pergunta: você consegue, pelos olhos da fé, ter a visão de Jesus crucificado, oferecendo graça
perdão e misericórdia? Você consegue? Pois então, não o rejeite, aceite-o e não tenha receio do fim. Olhar para a cruz e ter esperança na cruz só ocorre na vida daqueles que realmente recebem a revelação salvífica promovida pelo Espírito Santo. Certa feita, preguei sobre o ladrão da cruz. Todos creram em Jesus fazendo milagres, todos creram em Jesus operando sinais, prodígios, maravilhas. Só um homem creu em Jesus na cruz. Só o ladrão que estava à sua direita. Só ele, mesmo vendo que o ladrão que estava à esquerda criticava Jesus, mesmo vendo as pessoas dizerem: "Desce da cruz, você falou que fazia isso, fazia aquilo, destruiu o templo e reconstruiu em 3 dias e tal". E aí, esse homem, ele teve a capacidade de crer em Jesus no momento mais terrível da sua história, né, no momento mais impróprio, onde ninguém estava crendo. É claro que já haviam aqueles que tinham crido, e alguns deles estavam ali, mas o ladrão da cruz, ele olha para Jesus naquela situação de sofrimento, na cruz, vituperado, machucado, moído pelos nossos pecados, e ele diz: "Senhor", ele chama Jesus de Senhor. "Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso". Crer no Cristo crucificado é algo que só o Espírito pode gerar na nossa vida. Crer no Cristo vivo, no Cristo glorificado, isso é maravilhoso, mas nós precisamos crer também no Cristo crucificado, porque no sacrifício da cruz está a nossa vitória. Na sua ressurreição, ele consuma a vitória da igreja, mas na sua morte, ele conquista a vitória para toda a humanidade. Então é possível crer e é preciso crer no Cristo crucificado. Segundo ponto da nossa lição, a Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil.
nossa lição, a ideia cristã da condenação eterna. No primeiro parágrafo, o nosso escritor vai tratar sobre uma decisão pessoal, e ele nos diz que condenação, deixa eu grifar tudo o que eu preciso aqui, que depois vai ficar mais fácil ler, ó. A condenação eterna será uma recompensa para aqueles que deliberadamente rejeitaram o Pai e o Filho em suas vidas. A justiça divina está firmada no fato de que as pessoas não recebem o que elas merecem, mas o que elas escolhem. Olha isso aqui, as pessoas, isso é justiça divina. Não recebe o que elas merecem, mas o que elas escolhem. Isso é extremamente importante. Quando nós pensamos, eu disse isso aqui na lição passada, mas quando nós pensamos nessa condenação, que é uma recompensa para aqueles que rejeitam de forma deliberada a Cristo, eu falei na aula passada sobre a rejeição deliberada, consciente e permanente em relação à pessoa e à obra de Cristo. Isso é um pecado e é imperdoável, porque as pessoas que morrem nessa situação serão destinadas ao inferno. Em amartiologia, quando eu leciono a martiologia, que é a doutrina do pecado, do termo grego hamartia, eu falo sobre alguns pecados imperdoáveis. É claro que a gente fala, o pecado imperdoável é blasfêmia contra o Espírito Santo. Além de falar sobre o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, eu mostro que existem outros pecados que não têm perdão. Um deles é esse: rejeição deliberada, deliberada, eu quero. Consciente, eu já ouvi a história de Cristo, eu já entendi, mas eu não vou recebê-lo como meu Salvador. E permanente, a pessoa morre nessa situação. Então é rejeição deliberada, consciente e permanente em relação à pessoa e à obra de Cristo. Pecado que não tem perdão. A pessoa vai ser destinada ao inferno. É a recompensa. O nosso escritor ainda nos propõe que ninguém, eu já disse isso aqui desde a aula passada, né? Ninguém nasce predestinado para ser salvo ou receber a condenação eterna. A decisão é de cada um. A decisão é de cada um. Cada um recebe de acordo com aquilo que ele decidiu escolher. Segundo parágrafo, uma retribuição para os que rejeitam a graça divina. E o nosso escritor nos diz que sabemos que o ímpio pode rejeitar a graça de Deus. Entretanto, o Senhor quer que todos se salvem. Dispõe por isso, põe à disposição do pecador todos os meios para que ele alcance a salvação. Veja só, vamos pensar isso aqui, ó. Sabemos que o ímpio pode rejeitar a graça de Deus. Os que defendem a predestinação fatalista dizem o seguinte: a graça é irresistível. Ah, quer dizer que o homem tem poder para resistir à graça? Quer dizer que ele é mais forte do que a graça? O fato aqui não é, do homem ser mais forte ou mais fraco, ou a graça de Deus ser mais forte ou mais fraca do que o ser humano. Isso é, assim, uma viagem na maionese, na verdade, né. Falar que se a graça de Deus pode ser resistida, é porque o homem é mais forte do que a graça de Deus. Não, a graça de Deus pode sim ser resistida, porque Deus deu livre-arbítrio. Não porque a graça não é forte o suficiente para salvar, mas porque Deus propôs isto. Deus não quer que nós sejamos, bonecos manipulados, marionetes. Não, Deus nos deu o livre-arbítrio. Então a graça é irresistível? Não, a graça é resistível. Ela pode ser resistida ao ímpio, pode rejeitar a graça de Deus. Isso porque Deus permite isso. Deus permite, por causa do livre-arbítrio que Deus nos deu e ele nunca vai cercear. E não é porque Deus é fraco, é porque Deus nos deu esse direito. E como eu disse na aula passada, Deus não vai cercear esse direito. Terceiro parágrafo e último ponto da nossa lição: estado de privação. Estado de privação. O nosso escritor, ele nos diz o seguinte, ó, de fazer igual eu faço aqui, ó, porque eu já grifo tudo de uma vez. Judas, versículo 6, e Mateus, capítulo 8, e os versículos 12, Mateus 22 e 13, 25 e 30, mostram que as trevas significam um estado de privação e aflição, mas não de destruição no sentido de deixar de existir, pois somente aqueles que estão vivos, conscientes de sua condição, podem chorar e ranger seus dentes, como é dito
dos que serão lançados nas trevas. Morte eterna. Essa morte eterna é uma separação eterna de Deus. A palavra morte significa isso, separação. A morte eterna é uma separação eterna de Deus. Outra coisa importante de se pensar: as pessoas que irão sofrer a morte eterna precisarão ter corpos transformados, não incorruptíveis, porque corpos incorruptíveis e espirituais serão os nossos, que vamos estar com o Senhor. Mas para a pessoa viver a morte eterna, né, ela estar na morte eterna, ela vai precisar ter um corpo que não seja físico, que não se degrade, que não morra. Então eles vão ressuscitar e vão viver eternamente afastados de Deus, que é a morte eterna. Outra coisa que o nosso escritor nos propõe aqui é que a morte é um estado. A morte é um estado e não apenas um acontecimento. O apóstolo Paulo diz que a inclinação da carne é morte, ou seja, ele não diz que a inclinação da carne causa a morte, mas diz que tal inclinação é própria morte. Um estado total de privação da presença de Deus, separação total de Deus. Eu escrevi aqui para não esquecer o seguinte: eternamente distante da manifestação da presença de Deus. Uma vez eu estava dando aula e falei disse uma frase que os alunos quase caíram da cadeira. Eu disse para eles: Eu não tenho medo do inferno. Nada me mete medo no inferno. Eu não tenho medo do inferno. A única coisa que é terrível no inferno é porque a manifestação da presença de Deus não estará lá, não estará lá. Uma coisa é a presença de Deus, e o salmista diz no Salmo 139 que até ali o Senhor tem controle, porque Deus é soberano. Deus tem controle até no inferno. Outra coisa é o lugar onde a presença de Deus se manifesta. Estar num lugar onde a presença de Deus não se manifesta é algo terrível, é algo terrível, e eu não quero estar num lugar onde a presença de Deus não se manifesta. E o inferno será o lugar onde a presença de Deus não se manifestará. E por isso é chamado de morte eterna, ou seja, um desligamento eterno, um afastamento eterno, perpétuo, contínuo da presença de Deus. Como ser livre deste lugar? Servindo ao Senhor, nos curvando a Ele, respondendo positivamente à salvação e recebendo a Jesus Cristo como Salvador da nossa vida. Queridos, chegamos ao final do nosso quarto trimestre de 2023. Nós fechamos esse ano nessa revista de jovens falando sobre essa prova da nossa fé. Que a nossa fé se estabeleça, que a nossa fé esteja firme no Senhor, que nós não titubeemos, que na nossa fé não vacile e que nós estejamos cada vez mais próximos do Senhor. Deus te abençoe. Mais uma vez, feliz 2024, que Deus prospere a sua casa, guarde a sua família. A semana que vem estaremos juntos no nosso próximo trimestre com uma revista comentada pelo nosso querido pastor José Gonçalves, uma lição, uma revista, né, porque é um trimestre inteiro maravilhosa, onde nós vamos estudar sobre o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Você não pode perder o primeiro trimestre de 2024. Estaremos juntos, eu e você, nós aqui na Academia de Pregadores, que é a maior escola de teologia online do Brasil e onde você encontra sua escola bíblica dominical. Deus te abençoe, um grande abraço e até a semana que vem, em nome de Jesus.